Olá, boa noite. Está no ar mais um GoitaCast, o número 174. Eu sou o Ricardo Lopes, ao meu lado ele, o Cris. Salve, rapaziada. Boa noite. E hoje no centro da bancada, um convidado que também é parceiro, Rondinelli Rangel. Boa noite, boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Ricardo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês. É uma satisfação muito grande. E agradeço a todos também que já estão acompanhando e vão acompanhar essa live hoje ou outro momento. Agradeço a todos desde já. E antes de começar, né, o nosso bate-papo aí com o Rondinelli, eu gostaria de lembrar que o GoitaCast tem alguns parceiros, inclusive um deles está presente, está entre nós, né? É raro isso, mas sim. Começando com a Boutique do Pão do Parque Imperial, garantindo o lanchinho de cada quarta-feira. A Boutique do Pão do Parque Imperial fica na rua Professora Brandina de Melo, 339, telefone DDD 22 99 781 7016. Nas redes sociais, @Boutique do Pão 339. Temos também sobremesa, brownie, o melhor que existe, o melhor do mundo. Do Brasil. É, muito bom, é muito bom. Universo. Sabores diferentes, né, cara? Esse aí é diferenciado demais. Cerveja com bacon, o de limão, que eu estou extremamente apaixonado por esse brownie. Muito bom. E Capitão Brownies fica anexo ao ENF, na cantina do Tio Brisa, ao lado do CCTA. Telefone DDD 22 988369444. Nas redes sociais, @capitão.brownies. É o melhor. E temos também a parceria da Mr. Rangel Barbearia, do nosso amigo aqui, que é Rangel. Por isso que é Rangel. Em pessoa. Rangel, em pessoa. Na área. E eu com esse cabelo ridículo e com essa barba. Vergonha. É vergonhoso, é vergonhoso. O Cris já foi no cabeleireiro, né, Cris? Ele foi no cabeleireiro, ele gosta. Cris foi no cabeleireiro. Toda semana. E a Mr. Rangel Barbearia fica na Avenida Pilinca, 116, segundo piso do nosso querido Parque Centro Shopping. O telefone DDD 22 999 11 5874. Nas redes sociais, @mr.rangelbarbearia. E eu sempre falo que são 25 anos de experiência, mas é mais um pouquinho. São 26, quase 27 Quase anos 27. de experiência. Isso. E na Mr. Rangel, o melhor... São vocês. Eu acho que eu fico até menos feio lá, né, na barbearia, Mr. Precisa Rangel. aparecer Vai lá. dar melhoradinho, né? Tá precisando. Pede autorização ao seu barbeiro lá pra você Tem passar um que dia falar lá. com o Chicão. Conversa com o Chicão. Fala, Chicão é só uma vez só, entendeu? Não fica com ciúme, não. E parece lá. Não, e Tá precisando. a gente tava conversando em off, né, cara, que essa questão de barbeiro, um barbeiro descobriu que eu tenho problema de vista. Aí, Em 1996, eu lá com 16 anos de idade, olha aí. e eu tinha um barbeiro desde criança e nesse dia, sei lá, ele não trabalhou, tava doente, e eu fui em outro barbeiro e ele falou: garoto, você enxerga mal. E realmente eu enxergava. Olha só. 29 anos usando Ganhou- óculos. Tá vendo? Ganhou um diagnóstico ainda. De tudo acontece numa barbearia. Barbearia é o Acontece lugar, muita né? coisa. Não, e nessa barbearia, é aquela barbearia raiz, né? Aquela penteadeira, aquele espelho, entendeu? Aquele quadro do Flamengo de 95. Passarinho pendurado. Passarinho, né? Isso. Tem que ter, não pode faltar. E esse no quintal tinha negócio de rinha de galo também, que é Eita, proibido. aí não pode. Tinha briga Naquela de época galo. podia, né? Podia. Anos 90, né? E hoje, né, o Rondinelli Rangel, ele tem aí uma vasta experiência, né, uma história bem interessante, e foi o que eu falei quando a gente conversou sobre o programa. No GoitaCast, o tema é o convidado, quem ele é, o que ele faz. Então, para começar, quem é o Rondinelli? Então tá bom. Vou fazer uma apresentação bem formal. Às vezes essa pergunta tem gente que fala, puxa mais para uma essência assim da história da pessoa. No meu caso eu vou contar aqui. Sou o Rangel, Rondinelli ou Mr. Rangel, como muitos conhecem, né? Sou casado há 24 anos com a Andréia Rangel, que também é esteticista. Somos pais da Camila e da Isabelle, que são gêmeas. Ah, legal. São gêmeas, 14 anos agora.
Idealizador e fundador da Mr. Rangel Barbearia, como você já disse, fica no Parque Centro Shopping. Sou católico, faço parte da Pastoral Familiar, Paróquia Nossa Senhora das Graças, em Baixa Grande, e moro na Baixada. Moro em Baixa Grande. Cria da Baixada. Cria da Baixada. Então ele é amigo do Átila Barbosa. Não, ele, quando aparece aqui assistindo a gente pelo Facebook, ele pede alô pra Baixa Grande, Mussurepe, Poço Gordo, São Sebastião. Ele lembra de tudo. Lembra de todos os lugares da Baixada. Aí, tá vendo? É incrível. Eu conheço o Jorginho, né? O Jorginho de Mussurepe. Teve aqui conosco. Jorginho. Gente boa. O cara é figura, né? Figura. O cara é um showman. É isso. E olha só, aí no Facebook, minha esposa assistindo a gente, aqui é o Freitas dando boa noite. Boa noite, Kel. Facebook, a minha primeira dama aí. E no Instagram, o Matheus Marques, boa noite. O estúdio André Rangel, né? Que é a sua senhora. Minha esposa. Ah, Beijo, amor. Aí, ó. Ó, ele tá aqui com a gente, ó, ao vivo. Jéssica Azeredo, boa noite. Daniel, boa noite. Maxwell, boa noite. Júnior Gomes, boa noite. Eduardo Gomes, boa noite. Mara Estúdio, a Mara Patrícia, que esteve aqui conosco. Teve aqui. Eu acho que foi no primeiro ano, né? Ela chegou até a ser nossa parceira do estúdio. Foi uma das únicas vezes que o parceiro esteve aqui conosco. Aí no YouTube, Desenvolva a Gestão Empresarial do nosso amigo Alan Cruz. Abraço, Alan. Dando boa noite, Gente dizendo, boa. esse é fera demais. Aí, valeu. Adriano Parreira, Grande Rangel, monstro de profissional. Adriano Parreira, cliente, amigo. Um monstro no bom sentido. No bom sentido, claro. Um monstro bom. É isso. E aí, ô Rondinelli, você, em off, né, você conversava que você também se aventurou na capital. Me aventurei na capital durante 15 anos, né? Você falava ali sobre seu óculos, né? 96, 97. Isso. Então, em 98 eu fui pro Rio. Né? Fiz meu curso aqui em Campos, no Senac, e fui pro Rio com 18 anos, né? Em 98, com 18 anos, fui pro Rio. Apareceu a oportunidade de trabalho lá, né? Meu irmão mais velho, o Sérgio, já trabalhava no Rio, já era barbeiro nessa ocasião. E aí eu fui conversar com ele, né? Aqui, falei, Sérgio, olha só, eu quero fazer um curso profissionalizante. Ele, qual que você quer fazer? Eu falei, eletrotécnica. Ele, esquece isso. Esquece isso. Já deu um banho de água fria. Esquece isso. Eletroeletrônica, esquece esse negócio. Não, isso aí... Não, eu falei eletroeletrônica. Ele gostava muito de mexer em rádio, TV, essas coisas. Eu ficava desmontando e montando. Aí ele falou, não, barbeiro. Eu falei, pô, mas eu não sei se eu quero ser barbeiro. Ele, cara... você quer ganhar dinheiro? Eu falei, quero. Ele, então pronto, faz curso de barbeiro. Eu vou arrumar uma máquina, uma tesoura, umas coisas pra você e você vai ser barbeiro. Aí, tá, se inscreve no Senac. Só que eu trabalhava, né, naquela época, lá na Baixada, na roça com meu pai, né? Então, na verdade, o grande incentivador, né, a pessoa que mais me incentivou foi meu pai. Eu falo que meu irmão era barbeiro, mas quem me incentivou foi meu pai, porque ele levava a gente pra roça às 5 horas da manhã. E aquilo eu falava assim, cara, hoje eu aprendi que mais importante saber o que você quer é saber o que você não quer. E eu falava, cara, isso aí pra mim, cortar cana, trabalhar na roça, né? Mas brincadeira à parte, ele falava, porque quando as pessoas chegavam, falava assim, Celso, cadê seu... Meu pai não vai estar vendo isso aqui agora, mas de repente pode vir em outro momento, um abraço, pai. Aí vai falava assim, olha só, cadê aquele filho do seu mais velho, Sérgio? Nós somos em 6, né? Minha irmã mais velha e 5 filhos homens. Aí o Sérgio tinha ido pro Rio, aí ele falava assim, o Sérgio tá no Rio, é barbeiro, tá lá e tal, não sei o quê. Eu tô com muito orgulho, ele tá lá, não volta pra cá não, que voltar pra cá nada, isso aqui aí, esses daí, a hora que quiser, é com eles mesmo. Ele sempre falava isso pros amigos dele, a hora que quiser, pode ir. Então a gente foi crescendo ali, 13, 14, 15 anos, né, com aquela ideia e tal. Com 16 anos eu fui chamado pelo meu primo para ir para Cabo Frio, morar em Cabo Frio e trabalhar em Búzios. Com 16 anos eu conheci Búzios. Trabalhei na Praia da Tartaruga, vendendo milho verde. Carregava aquele carrinho para lá e para cá todos os dias, toda hora, para lá e para cá. Então ali eu juntei a grana para poder fazer o curso. No dia que eu cheguei de Búzios, você falou dos Mamonas, lembrou uma data aí, né, que você falou. No dia que eu cheguei de Búzios, naquela madrugada, os Mamonas caíram com o avião. Caramba. Marcou. 2 de março de 96. 2 de março de 96.
Aí naquele dia, eu tenho uma particularidade com datas, assim, algumas coisas que aconteceram que marcam um pouco da minha trajetória. E uma dessas foi esse trágico acidente com os Mamonas Assassinos. Então, eu fiz o curso, juntei a grana, voltei para casa e falei, pai, quero fazer um curso de barbeiro. Ah, tá bom. Você vai fazer como? Você vai chegar lá em Campos essa hora para fazer esse curso aí? Eu falei, pai, olha só, eu vou trabalhar com meu primo. Pode falar o nome de empresa? Pode. Então, vou trabalhar com meu primo. Meu primo tá montando uma empresa ali em Donana, no Imperial, no Tropical, na Cetrangel. Vou trabalhar com ele na empresa. Aí, tava começando. E de lá eu vou ficar por lá. Eu só vou voltar para casa no final de semana. Aí meu pai, caramba, tal, não sei o quê. Mas tá bom, pai, eu vou ajudar em casa, continuar indo e vou para lá. Aí vim para cá, trabalhar na Cetrangel. Aquela carga horária ali, aquele peso todo e tal. Mas para fazer o curso à noite. Para fazer o curso à noite no Senac, de 18 às 21. Salvo engano, eu acho que era esse o horário. De segunda a sexta, durante 8 meses. Aí, nesse ponto aqui, eu quero abrir um parênteses aqui para falar sobre a formação da barbearia, do barbeiro de antigamente. Antigamente é pesado, né? Mas de um tempo atrás. De um tempinho atrás, né, Ricardo? Alguns anos atrás. Então, século passado. A gente tinha século passado. Século pesou, hein, Ricardo? 1900. Isso aí. Então, a nossa professora, ela era Caxias mesmo, sabe? Senac, né? Senac. Em 96, eu fiz curso de datilografia no Senac. Do meu lado, na loja, na sala ao lado. Tinha o curso de datilografia. Velho, né? Até vocês passaram pelo outro de repente, né, cara? Pois é. 96. E naquela época o Senac bombava, né? Sim, ainda é uma grande instituição. Eu fazia pela manhã. Lógico. Eu pegava o 7, né? O ônibus 7, e passava ali na 28 de março. Eu lembro até que tinha... Eu acho que era empresa Rangel. Rangel, verdade. Rangel. Eu tenho algumas empresas pela cidade. Eu não divulgo não, mas eu tenho umas lojas por aí também. Neves e Rangel. É meu sócio. O Neves é meu sócio. Então, Ricardo, ali naquela época, a minha professora falava assim, olha só, a gente tem que ouvir, ver e aplicar. Escuta, olha e aplica. Então, a gente, durante o período no Senac, eram 2 módulos. Um módulo de auxiliar e um módulo profissional. Então, durante 4 meses, quem estava no módulo profissional, auxiliar, não pegava em tesoura, não pegava escova, não fazia nada do que o profissional iria fazer futuramente. Sabe? Então, você tinha que ficar ali. Ela dizia assim, olha só, você vai ficar 1 semana atrás da fila de lavatórios olhando lavar cabelo. Nem vai lavar. Aí, na semana seguinte, ela liberava você andar pelo salão, que era um salão. 40 profissionais, ali era um rodízio, quem saía entrava outro e tal. E recebendo modelos. Tem gente que fala cobaia, né? Mas é modelos. Modelos, né? Entendeu? Então a gente recebia modelos como é aquelas faculdades ali de perto ali? Filosofia, odontologia. Fafic, tudo ali. Então era gente, muita gente. As meninas chegavam, os rapazes chegavam para cortar cabelo, fazia fila lá fora. No caso, era unissex? Unissex. Curso de cabeleireiro. Não tinha curso de barbeiro. Tá. Curso de cabeleireiro. Então, com 1 semana, ela liberava para poder varrer o chão, e aí você ia aos poucos, ela ia acrescentando, inserindo atividades. Com 4 meses poderia cortar cabelo, começava a cortar cabelo, fazer uma barba. Então assim era o curso, né? Ela falava assim, ó, linha imaginária. Se passar daqui para lá, vai apitar aqui no meu cérebro, vocês vão voltar para lá. Sentar. Não sentava. Se você quiser ser um profissional de sucesso, você quer ser um barbeiro de sucesso, vai aprendendo a ficar em pé. Você vai ficar a maior parte do tempo em pé. Pra caramba, então cara. Ninguém no curso sentava, Cris, Ricardo. Ficava todo mundo em pé. Ela dava exemplo de como se posicionar os calcanhares no chão, entendeu? Nunca parei pra pensar nisso. Em posição e ficava em pé, entendeu? Então hoje, eu tive a oportunidade agora, recentemente, de ministrar um curso lá no Senac. Me convidaram, né? Então eu fui participar desse curso, ministrei para quem está começando, a galera que estava começando do zero. E a experiência foi muito boa, tá? Eu gostei muito, mas eu não sei se hoje eu teria essa disponibilidade para estar novamente ensinando essa rapaziada do zero. Meu propósito hoje é lançar, assim, na minha barbearia, um treinamento presencial,
um workshop. Para quem quiser aprender, vir até a barbearia e eu ali fazer uma apresentação, chamar o Ricardo, por exemplo. Quem quiser aprender como fazer uma barba bem delineada, assim, né? Tá precisando. Isso, entendeu? Aí a galera acompanha naquele dia específico para poder fazer. Existem muitos profissionais que já fazem isso. Ou viajam o país também, tem gente que viaja até para fora do país e vai nas barbearias para ensinar. Isso não sei, isso aí não é meu propósito, mas quem sabe, né, se o caminho trilhar para isso. Mas eu prefiro hoje essa questão de estar dentro da minha barbearia. Eu ainda tenho coisas a ajustar dentro da barbearia, eu não posso estar saindo de lá, certo? E tem muito barbeiro hoje em dia, né? A rapaziada focou bastante nessa área. Tem muitos barbeiros, muitas barbearias. Como você falou aí, o amigo Johnny Prata, né? Johnny Prata da Resenha Barbearia, um grande amigo. Então são muitos amigos, né? E essa foi a primeira parte, assim, dessa conclusão aqui. Então me formei, né? Em 98. E final de 97, né, na verdade, final de 97 terminei meu curso, meus diplomas. E aí em 98, dia 15 de junho de 98, o que acontecia nesse dia? Você lembra? Não, né? Junho de 98. Dia 15 de junho de 98. Eu estava perto de completar 19 anos de idade. Futebol, você não gosta, você não vai lembrar. Não, futebol, o Brasil perdeu a Copa de 98, né? Então, pra França. Mas dia 15 de junho foi o dia do primeiro jogo da Copa. Ah, não sabia. Primeiro jogo da Copa. Aí fui pro Rio, cheguei lá, fui morar com meu irmão, como eu falei. Aí meu irmão me explicando assim, olha só, você vai fazer o seguinte, você vai chegar lá no salão, era um salão unissex. Você vai chegar lá no salão, você vai ter que ter paciência, porque não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para você começar a ganhar dinheiro. Você vai chegar lá e você vai ter que galgar teu espaço e tal, ser conhecido, mostrar seu trabalho e entrar na equipe, ser inserido ali. Beleza. Era um salão unissex que só tinha mulheres, né? Mulheres, tinha uns rapazes lá, mais homossexuais, e a mulher queria a moça queria uma pessoa jovem, homem, para atender o público masculino. Então eu digo que eu não escolhi ser barbeiro. Como eu falei antes, foi o meu irmão que chamou e cheguei lá, a moça já falou assim, não, você aqui vai ser barbeiro, tá? Você fez curso de cabeleireiro, mas aqui você vai ser barbeiro. Eu falei, então tá bom. Por isso que eu falei pra você a diferença de barbeiro. Lá fora conversávamos em off, né? Sobre a diferença de cabeleireiro para barbeiro. A diferença básica é que dificilmente um cabeleireiro vai fazer barba. O cabeleireiro não faz barba, é muito difícil. Ele vai cortar cabelo de homem, mas fazer barba ele não vai. É muito difícil. Ah, não sabia que tinha essa separação, essa questão, não. É muito pessoal, sabe? Mas a maioria que eu conheço que é cabeleireiro corta cabelo de homem e de mulher, mas não faz barba. Já o barbeiro, ele corta cabelo de homem e mulher. Ele corta cabelo de homem, faz barba e até mesmo alguns cortes femininos. Eu cortei muito cabelo feminino lá no Rio. Mas ainda era aquela coisa assim, você é cabeleireiro, você é barbeiro. A gente tinha vergonha de falar que era barbeiro. Eu pensava que era o contrário. Não, a gente tinha vergonha de falar que era barbeiro porque as pessoas tinham essa coisa de querer desmerecer. Porque, eu fui ali no barbeiro ali, cara, acabou o cabelo do meu filho. Aí veio no salão pra cortar o cabelo. Que é uma coisa mais especializada, né? O cabeleireiro era uma coisa mais artístico, né? E tal. E o barbeiro era mais aquela coisa bairrista. Isso, né? Exatamente. Essa mentalidade, esse preconceito ali. Depois vamos retomar essa questão do preconceito pra te explicar melhor. Aí, nisso que eu cheguei no salão, o meu irmão falou que eu ia trabalhar, ia ter muitos clientes. Rapaz, aí sentei, fiquei lá aguardando a dona chegar para ela avaliar, ver se eu estaria apto para trabalhar ali, né? Eram duas donas sócias, né? Uma cabeleireira, a outra não. A cabeleireira ainda não tinha chegado. Aí a outra falou assim, meu filho, vem cá, você sabe cortar cabelo, sabe? Eu falei, sei. Ela, então, vem cá que eu vou conversar com você. Aí nisso, que eu ainda estava aguardando, sentou um rapaz, sentou um segundo, sentou um terceiro. Vocês estão aguardando? Eu falei, não, eu não, só eles dois. Depois só eles três. Daqui a pouco tinha 4 aguardando. E eu ali era profissional e eles não sabiam. Aí a moça foi lá, falou comigo, né? Falou assim, olha, vamos lá então, arruma suas coisas ali e vai trabalhar. Aí eu falei,
Tá, né? Aí fui lá pra... Frisinho na barriga. Frisinho na barriga, né? Começar. Beleza, aí fui, arrumei tudo lá. Aí ela falou, olha só, esse rapaz tá começando com a gente hoje. Se vocês quiserem dar oportunidade a ele, é só começar. Aí os caras ficaram todos assim. O cara começando a fazer um caminho de rato. Dando aquela cutucada no outro, começar já, o cara começando hoje. Aí umzinho lá falou assim, meu irmão, você sabe cortar cabelo com máquina, não sabe? Sei, então, se você não souber, você não pode ir embora, voltar pra Campos, falou assim. Aí, pra voltar pra tua terra. Aí eu fui e cortei o cabelo do rapaz. E a minha cadeira era a primeira, ficava de frente pra turmada, assim, né? Nossa. E os profissionais não chegavam. Eu tava lá 8 horas e cortei o cabelo do rapaz e não chegava ninguém. Nisso chegou mais gente pra cortar cabelo. Mais cliente. Aí o cara virou e falou assim, vocês não vão não? Os três assim. Não, vou não. Aí tipo... Aí o cara, então vamos lá, irmão. Aí o cabelo do cara já era um cabelinho mais arrumadinho e tal. O cara sentado, botei a capa, meu irmão. Como é que você quer o cabelo aí, meu amigo? Fala aí. Eu quero assim, cortei. Aí os caras já ficaram assim, cara. Pô, o cara cortou. Aí o bicho olhou pra hora assim. Meu irmão, vou cortar meu cabelo contigo também. Aí esse terceiro cortou. Os outros dois não. Encorajando a galera. Aí foi, Ricardo. Foi chegando gente. Foi chegando. Fui cortando cabelo. Parei pra almoçar. Fui... Trabalhei o dia todo. Aí, meu irmão, quando cheguei a casa à noite, né? Peguei o ônibus. Você conhece Rio de Janeiro? Pouco, mas conheço. Então, eu trabalhava na Zona Norte, ali perto do Del Castilho, Piedade, Abolição, né? E morava no Rio Centro, né? Lá na Curicica. Você tem que atravessar Jacarepaguá inteira, né? Taquara, Praça Seca, Taquara e vai embora. Estados Bandeirantes. Amigo, pensa num ônibus lotado, pensa numa demora pra chegar. Aí, a viagem, meu irmão, 1 hora e pouca pra chegar. Meu irmão, o Sérgio já sabia da hora do rush. Quando ele não trabalhou quase na barbearia dele, o que ele fez? 4, 5 horas, vou meter o pé, senão daqui a pouco só fez 2 cortes de cabelo. Foi pra casa, irmão. Não tinha celular naquela época era um celular. Um celular ou um carro, né? A dúvida era essa. Eu compro um carro ou um celular. Era de linha ainda. O de linha muito menos. Meu irmão não tinha em casa também na época. Rapaz, quando eu chego a casa, lá para umas 8h30, o Sérgio tava na cor dessa tábua aqui, ó. Desesperado. Rio de Janeiro. Maluco pelada baixada. Primeiro dia. Tirou da casa do pai e da mãe. Meu Deus do céu. O bicho tava doido. E, rapaz, você tava onde, rapaz? Eu falei, rapaz, tá trabalhando. Aí eu... Trabalhando? Você tava trabalhando? Uma hora dessa trabalhando? Eu falei, tava trabalhando, rapaz. Aí ele, pelo amor de Deus, eu sempre mato o coração. Aí, cortou com os cabelos hoje. Eu falei, 20. Ele, hã? Eita! Quê? 20? Eu falei, 20 cortes de cabelo eu fiz hoje. Ele, você tá louco, rapaz? Quase que ele fala, se é hoje, ele fala assim, aí compensa, né? Se é hoje ele fala. Mas ele tava... Eu falei, rapaz... naquela ocasião, Ricardo, salário mínimo em torno de 130, né? Eu acho que era 136. 136. Eu trabalhava na Cetrangel, eu ganhava salário e meio, 50 por semana. Né? Naquele dia, para minha surpresa, no final do dia, a minha patroa pagava. Não sei porquê, eles pagavam no final do dia. E aí eu fui receber. Descontou um pincel, uma cumbuquinha dessa de preparar a espuma e um creme de barbear que eu não tinha para fazer a barba. Descontou. E descontou uma quentinha. E mesmo assim eu levei para casa R$45. E um dia de trabalho. Em 98 era tipo uns 600 conto hoje. Eu pensei assim, cara, meu irmão falou pra mim, cara, fica ali, é ali que você vai fazer teu caminho, é ali que você vai crescer. E inclusive, vou te falar uma coisa, hein? Falando da quentinha, você vê o tanto a pessoa chegou no Rio de Janeiro matuto. Isso é o verdadeiro matuto. O cara chegou pra mim e falou assim, vem cá, amigo, você vai querer quentinha? A moça falou, na verdade, você vai querer quentinha? Eu falei, eu sem saber o que era quentinha, velho. Eu comia de marmita, não sabia o que era quentinha. Aí o cara falou, a menina falou, olha, quero sim. Aí o cara tava esperando pra anotar, né? O rapaz falou, eu sem querer perguntar o que era e ser envergonhado, eu falei, eu quero sim. Aí eu pedi a quentinha, mas eu tinha levado marmita. Caramba. Você tem uma ideia do quanto a pessoa, sabe? Comeu 2 vezes. Eu conto isso, o pessoal fica assim, cara, eu não acredito, mas eu conto. São coisas que tem que ser compartilhadas. Então eu voltei no dia seguinte e comecei a trabalhar.
Aliás, aí, nesse dia, vamos focar aqui na questão do meu nome, da marca. Aonde a marca Mr. Rangel começou. Pessoal, você botou Mr. Rangel, que tá uma modinha de Mr. isso, Mr. aquilo. Não. Eu coloquei Mr. Rangel, na verdade, porque eu já tinha esse título dos meus clientes lá no Rio. E a começar pelo dia que eu cheguei, a moça chegou pra mim e falou assim: Rangel, vem cá, por favor, qual é o seu nome? Aí eu falei, Rondinelli. Ela, quê? Que ótimo. Até então eu não sabia que meu nome fosse ser assim, então ela... Não, isso aí não, pelo amor de Deus. Você vai colar, não. Qual é o seu segundo nome? Eu falei, Rangel. Ela, Rangel. É um nome forte. Rangel, você aqui vai ser Rangel. No primeiro dia de trabalho, a mulher cortou o cabelo do filho, perguntou lá como é o nome dele. A menina falou assim, Rangel. Que ela me apresentou, né? Chegou e falou assim, gente, colega, esse aqui é nosso amigo, nosso novo colega de trabalho, o Rangel. Eu falei, ô Rangel. Estranho, cara. Você é o Ricardo. A pessoa chega assim, e aí, Túlio, beleza, Túlio? Você não vai saber que... Aí a moça tá indo embora, tá dando tchau. Tchau, Rangel. E tô eu lá, igual um lerdo lá, se ligar. Lembrar, né? E a partir dali, o que aconteceu? Olha só, o nome do salão onde eu trabalhava, vocês vão rir. Não ria não. Não ria não. Se você rir, Cinderela. Complicado. Né? Salão Cinderela. Mas não tinha boa noite, não. Né? Não, boa noite tinha não. Mas era esse o nome do salão. E tinha um outro lá no Rio também com esse nome também. Salão Fantasia, Salão Cinderela. Aí os rapazes chegam pra cortar o cabelo, vai cortar com... Como que corta? Você tá... Aí os caras ligaram, você tá onde, fulano? Aí eu tô aqui na... Cinderela. Com Cinderela. Como é que é o nome aqui, amigo? Foi Cinderela. Ele, não. Qual é o seu nome? Ele, Rangel. Eu tô aqui no Rangel, cara. Tô aqui no Rangel, nesse salão. Tá nesse salão aqui da esquina. Nesse salão aqui da esquina. E assim... A galera começou a Rangel, aí tem uns caras que chegavam e falavam, fala, Mr. Rangel, e o pessoal falou... Mas aí quando eu saí dessa empresa, fiquei 5 anos lá, né? Fiz bastante clientes. E olha só como tem as coisas, diz que tem aquele ditado, né, que fala que tem a males que vem para bem. Eu ouvi o Clóvis falando isso essa semana, que em determinados contextos, há males que vem para bem. Naquele dia eu tava lá trabalhando, aí chegou uma pessoa e falou pra mim assim, olha só, tem um rapaz ali que quer falar com você. Eu falei, quem é? Aí eu olhei e era um cabeleireiro, dono de um salão, que tava indo embora para outro país. E ele queria vender o salão. Aí eu conversei, eu já conhecia ele de vista, que eu atendi o público masculino, ele atendia o público feminino. E aí eu negociei com ele e comprei esse salão. E por que eu comprei o salão, na verdade? Porque na empresa que eu trabalhava, as pessoas, os clientes chegavam, queriam cortar o cabelo 7h30, 8 horas da noite, e o pessoal queria fechar 6 horas e ir embora. Eles reclamavam comigo. Falavam que eu atrapalhava o funcionamento. Eu escutei, uma andorinha só não faz verão. Escutei de uma proprietária, uma delas uma vez. Uma delas até, infelizmente, há pouco tempo faleceu, mas a outra falava isso. Né? Uma andorinha só não faz verão não, meu filho. Você quer trabalhar sozinho até que horas? E aí todo mundo ia embora, eu falei assim, não, eu preciso sair daqui. E aí comecei a pensar, e aí do nada o cara apareceu lá, né? E aí eu fui e comprei o salão. Então a marca Mr. Rangel começou a aparecer desde ali, entendeu? Então quando eu vim para Campos, já vim me apresentando como Rangel. E quando eu comecei minha caminhada aqui em Campos, eu falei, eu vou colocar Mr. Rangel. Que lá no Rio, quando eu saí desse salão e fui pro outro, eu não coloquei Rangel. Eu coloquei o nome porque era um clube de futebol. Então eu acabei aproveitando a pegada do clube ser mais conhecido do que eu. E coloquei ali, Salão River, né? Porque era o clube que tinha na Zona Norte ali. Onde? É no River. Aí aquilo agregou mais, né? Mas enfim, e ali surgiu a questão da marca, entendeu? E a gente estava falando agora há pouco a questão do preconceito, né? Em relação a discriminação, em relação ao cabelo masculino, feminino, né? Barbeiro, cabeleireiro. E isso também tem a ver com um pouco da valorização e desvalorização na área. Porque por que alguns cobram? Por que alguns profissionais hoje cobram um preço X e outros cobram mais, né? Hoje lá na barbearia, por exemplo, o nosso corte está R$70.
R$70. Mas eu comecei lá naquela época, obviamente, pela proporção, comecei a cortar cabelo a R$3. Cortei cabelo a R$3, tive filas, né, de clientes aguardando, R$3 na máquina, 7 na tesoura. E a gente foi aumentando aos poucos, né, o preço do corte. Para chegar onde eu cheguei hoje, é uma caminhada, né? Então, às vezes tem um público que são barbeiros que querem aumentar o seu preço e não entende como agregar valor. E vão apenas... aí acha que a barbearia... Eu vejo isso nas redes sociais. O cara comenta alguma coisa lá, dando uma dica de como melhorar o seu local. O cara vai lá e desmerece. Fala assim, mas o cabelo ficou mal cortado. Cobra 60, 70, mas o cabelo ficou mal cortado. Eu vejo isso nas redes sociais. O cara quer posar de bom moço na internet dando dica, mas quero ver o corte de cabelo. O diferencial hoje de uma barbearia você vai lá cortar cabelo, você também, claro, você quer um bom corte de cabelo. Mas o diferencial não está no corte de cabelo. O diferencial não é isso. Porque cortar cabelo bem é mais que obrigação. O profissional tem que cortar cabelo básico, bem. Né? É o ponto inicial. Exatamente. Os detalhes é que fazem a diferença. E quais detalhes são esses? São inúmeros. Então, quando alguém dá essas dicas hoje para a rapaziada que está começando, né, o cara desmerece, sabe? Ele não fez, não quer fazer e desmerece quem faz. É igual a história do ignorante, do burro e do tolo, né? O tolo que é o pior de todos, porque o ignorante ele não sabe que ninguém ensinou para ele. O burro, ele aprende, mas tem dificuldade, né? Falando assim, né? Burro que é como que eu li e eu aprendi. E o tolo, ele não quer aprender, ele não tem interesse em nada e lá vai lá e desmerece o cara que tá fazendo. Então, eu acho assim, eu respeito muito todos os profissionais, cada um na sua área, sua área que eu digo, cada um no seu local. Eu acredito que existe uma proporção, ninguém pode também, de acordo com o local que esteja, querer elevar o seu preço, sabe? Colocar um valor muito alto no seu serviço, aonde talvez o público naquela região não seja compatível com aquela realidade. Quer ver uma coisa? Uma vez um amigo me falou que ele era gerente de farmácia. E a rede crescia bastante. Aí lá já estava em 80 farmácias já mais ou menos, ele era gerente. Montaram uma no calçadão de Caxias. Calçadão de Caxias. Aí não, vamos montar lá que você vai bombar. A farmácia não vendia. O geral lá falou assim, cara, vai pra lá. Vai lá ver o que tá acontecendo nessa farmácia lá em Caxias. Chegou lá em Caxias, calçadão, aquelas prateleiras na rua, o cara com o microfone, chega freguesa, pode chegar, tá, pode pegar, não sei o que, centrão de Campos ali, né, aquela coisa assim, coisa bem centro, bem centro, né, e aquela farmácia vidraça, você chega, a porta abre e fecha, ar-condicionado, toda montada, lá dentro os vendedores de braços cruzados. O cara olhou e falou assim, meu irmão, tá tudo errado. Amigo, arranca essa porta, põe a cortina de vento, traz fralda, traz coisas tranquilo, bota aqui fora, na porta, bota um rapaz aqui dentro pra ficar falando e chamando, pode entrar, freguesa, vai lá, tá precisando de alguma coisa. As pessoas ficavam paradas, ficavam olhando assim, aquela loja sobressaindo. Tem até receio de entrar, né? Porque aí deve ser caro. Exatamente, é assim que as pessoas têm essa percepção, né? Então, às vezes, eu penso assim, se a pessoa for melhorar muito o seu local, né, onde você está, de repente pode assustar até de repente o público que está ali, sabe como? Deixe de condizer, né, com o local. Deixe de condizer com o local. Então, isso me faz lembrar, lá no Rio, por exemplo, quando eu estava já com... Deixa eu ver, estava com... Esse ano, 2013, né? 2013, eu estava interessado já e sempre tive vontade de voltar para Campos. As meninas sempre, depois que as meninas nasceram, eu sempre quis voltar para Campos. Toda vez que vinha a Campos, a gente voltava para o Rio, né? Mas voltava triste, né? Minha esposa também daqui, né? Aí a gente voltava para lá e voltava triste, né? Aquela chororô todinho. Aí, quando foi em 2013, dia 12 de outubro de 2013, feriado, eu fui trabalhar até o meio-dia para atender alguns clientes. Aí ali logo passou um rapaz e falou assim, nossa, tem um salão aqui, vou cortar meu cabelo hoje. Eu falei,
eu tô atendendo algumas pessoas. Se puder, se eu conseguir um encaixezinho pra você, eu te atendo. Até meio-dia. Aí nisso, ele ficou toda hora passando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Aí eu fui agilizando todo mundo, querendo ir embora, porque a gente ia passear com a minha esposa, minhas filhas, né, e minha comadre. A gente ia pro Jockey Club da Gávea. Ali a gente ia, não, nós fomos, né, passear. E eu queria sair dali logo. Então, nisso que eu tô terminando aquele último cliente, o cara chega e entra e senta na cadeira e fala assim: ai, graças a Deus eu consegui cortar meu cabelo. Como é que manda embora? Aí eu falei assim: eu falei pra você que eu ia dar um jeito, mas você já sentou aí, não posso fazer mais nada, né? Bem delicado assim, né? Aquela época era sutileza. Sutileza. O brilho, o rapaz foi murchando na cadeira assim, né? O brilho foi sumindo. Aí eu falei: não, fica tranquilo, cara, fica tranquilo. Aí minha esposa tinha acabado de ligar. Minha esposa ligou, minha esposa já tava tudo. Mulher, quando tá arrumada, ela fica tranquila, né? Aí ela me ligou assim, bem educada. Minha esposa é bem educada. Bem calma, né? Bem doce. Você vai dormir aí ou você vai vir pra cá? Aí quando a mulher fala calma, assim, a gente fala bravo, né? Aí como é que a gente fala? Sim, não, amor, eu tô terminando aqui, né? A gente fala bem. Sim, senhora. Bem rude, né? Aí nisso, eu comecei a cortar o cabelo do rapaz. Eu falei: não, relaxa, fica tranquilo que você corta seu cabelo aí e tal. Aí ele virou e falou assim: você tem uma equipe, né? Você tem uma equipe? Eu falei: equipe? Eu tenho 2 manicures na cabeleireira. Ele: não, alguém que te ajuda a cortar cabelo. Eu falei: não, já tive, não tem mais não. Ele: por quê? Eu falei: porque o pessoal chega aqui, quer cortar cabelo, quer aprender a cortar cabelo, ganhar dinheiro rápido, né? Quer começar a ganhar as pessoas chegam aqui, querem começar a ganhar dinheiro rápido, não querem passar pelo processo, ou então querem aprender comigo e depois sair e montar o dele. E eu não sou, e aqui não é escola. Falei pra ele. Cara, aí ele ficou assim. Aí ele virou e falou assim, né? Ele: mas e quanto tá o seu corte de cabelo? Eu falei: R$20. E sua agenda é sempre cheia? Eu falei: graças a Deus. Aí ele virou pra mim e falou assim: deixa eu te perguntar uma coisa, deixa eu te contar uma coisa. Eu sou bailarino. Eu tô aqui, ó, em cima, na escola de dança, ensaiando 20 bailarinos. Eu sou coreógrafo. Eles vão ensaiar hoje comigo e vão se apresentar no Teatro Municipal do Rio. E eu tenho mais 20 em Belo Horizonte e mais 20 no Rio de Janeiro. Eita! Hoje 60 pessoas vão estar fazendo exatamente o que eu ensinei para eles. A única forma de você estar em vários locais ao mesmo tempo, de você ganhar mais, é ensinar o que você sabe. Uma das primeiras formas de você ganhar o que você sabe. Caramba. Ensinando o que você sabe, você ganha mais. E a segunda forma é quando você aumenta o seu preço. E quando você aumenta o seu preço? Quando a sua agenda está lotada. Quando você não dá mais conta, que as pessoas começam a te procurar e você não dá conta. Esquece quem está do seu lado. Esquece o outro profissional. Esquece aquele salão ali que o preço está X e você não pode cobrar mais que ele porque ele já está há mais tempo no mercado. Você está sendo mais procurado. Então você começa a aumentar o seu preço. E eu fiquei assim... refletindo sobre aquilo. E outra coisa, tá aqui R$50. É o quanto eu acho que vale o seu corte de cabelo. Me pagou R$50 e foi embora. Não sei quem é até hoje, nunca mais vi. E foi embora. Aí peguei o carro correndo, passei em casa, peguei minha esposa, as crianças, fui pra minha comadre, fui lá pra Gávea. E fiquei pensando naquilo, né? Aí chegou lá, vou comprar uma pipoca ali pra gente. Fui comprar pipoca. Rio de Janeiro tava esperando a Copa do Mundo, né? 2013, 2014, Copa do Mundo. Sim. Né? Aquela agitação. Aquele clima de Copa do Mundo. Tá? Isso. E eu tô lá no Jockey Club da Gávea, né? Na hora soltaram até um páreo lá, uma cavalhada, os cavalos veio. Tal. Aí comprar pipoca. Cheguei lá, quanto que é a pipoca, amigo, cara? R$10. Oi? R$10. É só uma que eu quero. Nossa, aí, pior que eu tinha que comprar 2, né, Cris? Gêmea, né, pai de gêmea? Velho, 2013, R$10 não era R$10. Não, hoje pipoca R$10 já exato. É pequena. 2 sacos de pipoca, R$20. Eu falei... É o seu corte. Eu falei: velho, olha só. Lá na porta da escola das meninas, eu falava: Chico, um saquinho só, divide no meio, porque as meninas não comem tudo. Eu pagava R$3, velho. Aí eu fiquei pensando, vocês já viram aquela história da água? Aquela história da água que o Rick Chester contou, alguém contou ontem, essa água aqui vale X, ali vale... Tá do aeroporto. Aeroporto é complicado. Exatamente. Hoje eu poderia transferir isso, né, pra essa pipoca, cara. A pergunta é: pra quem você quer vender a sua pipoca? Isso aí. Aonde você tá vendendo sua pipoca?
Porque às vezes você tá naquele local e você se vê preso naquela realidade, porque todo mundo que tá à sua volta, eles não fazem por mal, não. Ninguém faz por mal, né? Eles começam a falar algo ao seu entorno, tanta gente começa a falar que você começa a acreditar naquilo. Então essa influência, ela atinge, ela tem um impacto na sua vida, tanto faz positivamente ou negativamente. O meio que a gente tá acaba influenciando a gente. O meio que a gente tá acaba influenciando, e a gente não é aquilo, né, que tá ali naquele meio. Então, essa conclusão que eu entendi, que daquele dia pra cá, alguma coisa começou a mudar na minha vida. Até porque a minha esposa falava, você precisa sair da barbearia, você precisa andar, você precisa ver o que tá lá fora, como tá acontecendo. Delegar, né? Você começa a ver o que tá acontecendo lá fora. Senão você não evolui. E eu pensava, cara, eu preciso trabalhar, eu preciso cortar cabelo. Ela quer que eu vá lá fora ficar olhando, né? Ela já tinha uma visão à frente, né? Tinha e tem. Eu vou falar pra você que eu tava falando sobre incentivos e apoios. A minha grande parceira, a minha grande incentivadora, que sempre esteve ao meu lado, que sempre me apoiou ali nas decisões, desde o início, né? Foi a Andréia, né? Foi e é, né? Até porque nós namorávamos e eu fui pro Rio. A gente namorava desde 96, eu fui pro Rio em 98 e casamos em 2001. Então eu fiquei 3 anos lá, a gente namorando, até eu me estruturar, poder casar e levá-la pra lá. Construíram juntos, né? Juntos. Então ela sempre falava isso, e agora até que ela deu uma segurada, porque ela falava assim, não sei por que você parou, você sempre foi audacioso de fazer. Eu fiquei meio medroso. Teve uma época que eu fiquei meio medroso aí, um período, não sei, talvez a frustração por algumas coisas que aconteceram lá no Rio, algo que eu considerei ter dado errado. Deu errado, sim, fiquei, como diz o José Rufino, eu quebrei, mas eu só fiquei sem dinheiro, né? Porque a disposição e o trabalho a gente continuou o mesmo. Conhecimento, bom, né? E continuei, voltei para Campos, né? Depois dessa jornada toda lá, voltei para Campos e comecei, né? Recomecei aqui. E graças a Deus, né? Novamente na caminhada aqui em Campos, a gente já novamente aí 2013, 13 anos? 12 anos, né? É isso aí. E hoje, novamente, se eu tivesse, né, logicamente, desde aquela época, né, eu teria hoje clientes de 25 anos, né? Provavelmente. Tem muitos clientes lá do Rio que hoje alguns vão até ver essa live aí e vão falar, cara, não consigo cortar cabelo com ninguém mais, não consigo acertar o corte de cabelo com você, né? Mas eu vou voltar um pouquinho lá no Rio ainda, vou voltar um pouquinho lá, né? Muitas coisas que aconteceram lá, né? Na hora a gente não vê assim como um aprendizado, mas depois você se conecta com aquilo, né? O Steve Jobs fala numa palestra lá em Harvard, né? Acho que talvez a mais famosa dele, quando ele estava se recuperando da doença. Aí ele fala que você tem que olhar a sua vida, não é como eu estou fazendo aqui, é de trás para frente, contando uma narrativa. Quando você quiser entender de que ponto a sua vida ela mudou positivamente ou até mesmo negativamente, você tem que olhar daqui para lá, é daqui para trás e conectar os pontos. Então essa mudança, esse rapaz, por exemplo, esse bailarino que eu atendi, foi uma delas, né? E um pouco antes, eu era muito criticado dentro do salão onde eu trabalhava, esse primeiro emprego, que eu trabalhei como CLT. Só trabalhei em CLT na minha vida e foi só nesse período, né? Esses 5 anos que eu trabalhei lá. Eu era criticado porque eu demorava muito para cortar o cabelo. Você demora muito. E tinha uma senhora ao meu lado que ela falava assim, não dá atenção pra ninguém não, faz o seu, não vai na atenção da galera não. E ela cortava o cabelo, ela cortava o cabelo de uma forma muito diferente. Ela pegava o cabelo assim, ela era canhota, então ela enfiava um pente assim, de cabo, pegava o cabelo e fazia um corte, parecia o Eduardo. Mão de tesoura. Ela ia fazendo assim, e o resultado era maravilhoso, era lindo, aqueles cabelos, aquelas senhorinhas saíam assim, né? Naquela época tinha até um... cabelinho acaju. Tinha uma senhorinha que jogava um sprayzinho roxo, saiu o cabelo roxo, saiu o cabelo roxo assim, e ficava aquela fila, aquelas senhorinhas ali.
Aí um dia eu almoçando com ela, falei assim, amiga, posso te perguntar uma coisa? Eu tô só começando na profissão. Com quem você aprendeu a cortar cabelo? Porque eu nunca vi, até hoje é bem diferente, não vi ninguém que faz assim. Aí ela é uma senhora lá de Padre Miguel, né? Tipo mulata do Sargentelli, né? Eita! Daquele... Aí ela deu aquela risada assim. Ah, meu Deus, menino. Eu aprendi com a vizinha da minha mãe que não aprendeu com ninguém. Olha só. Ela aprendeu com quem não tinha aprendido. Mas ela me disse uma coisa muito importante. Ela me falou. Ela disse assim, coloque um grau de dificuldade naquilo que você está fazendo, a ponto do cliente não saber explicar o que foi feito. Então, isso aí, naquela época ela falou pra mim, eu falei assim, pronto, agora eu vou fazer do meu jeito. É esse grau de dificuldade, né? Sabe quando você chega pra cortar o cabelo, você tem o seu lá. Aí o cara já corta. Aí se você for em um outro, vai sentar lá, o cara vai falar assim, e aí, Ricardo, como é que é? Tem que explicar o passo a passo. Conseguir explicar, que o rapaz faz lá assim. Então, assim... Isso torna especial, né? Isso que torna especial. É o cara fazer o que você quer, do jeito que você entende, e colocar uma dificuldadezinha. O que é a dificuldade? Cara, é simplesmente, como diz o Clóvis, né? É o brio. É acrescentar um detalhe a mais ali, é uma conversa. Também é sair da zona de conforto, né? Sair da zona de conforto, entendeu? Porque hoje se fala muito de visagismo. Tem uma turma aí falando de visagismo, né? Verdade. Há um tempo atrás falaram comigo, eu não sabia o que era isso. O visagismo, por exemplo, muita gente fala assim, tem gente que critica, né? Fala sobre visagismo, que a pessoa não sabe... por exemplo, Juarez. Juarez é um cara famoso na rede social. Ele faz o cabelo lá. Os barbeiros vão lá e falam assim, só cortou o cabelo e fez a barba. Não tem, para eles, o Juarez não aplicou visagismo algum. Só que o Juarez entendeu, acima de tudo, a necessidade do cliente. Ele teve essa percepção, né? E além de tudo, ele soube... o visagismo é o seguinte, a gente tem que encaixar padrões, proporção de rosto, fisionomia também, né? Expressões, né? Eles falam que são... Eu não estudei visagismo, mas eu aplico ele praticamente. É quase uma harmonização facial. Isso aí, é quase isso, né? É o terço superior, terço médio, terço inferior, fala da expressão, fala da posição, da emoção, né? Mas eu costumo dizer que o cabelo... você sabe o tamanho que tem que ficar o seu cabelo quando você está cortando? Você sabe? Sinceramente, não. Então, você não sabe o tamanho. Eu também não sei, não. Quem vai dizer pra mim o tamanho que o seu cabelo tem que ficar é essa proporção. É o seu próprio cabelo. É a simetria. Que doideira, cara. Entendeu? É o seu próprio cabelo que vai me dizer. Eu olhar pra você, conversar com você, saber o que você quer, e depois eu olhar pra você e ver o que se encaixa dentro do seu perfil. E fazer algo que fique bom. Não é sair fazendo também, porque tem gente que fala assim, eu vi isso aqui, ó, ali nessa foto, eu quero fazer igual. E não é bem assim. Fica a mesma coisa, não, né? não. As fotos de hoje em dia para Instagram, elas são tratadas, preparadas, né? Tem muita pigmentação, tem gente que passa mais tinta pra... Aí o cara vê a foto lá e fala assim, o que é que faz isso aqui? Não é bem assim. É igual antigamente, né? As mulheres chegavam no salão e traziam a foto da Cláudia Raia. Joga pesado. É igual ela. Pô, eu quero cortar. Só reencarnando, mano. Amigo, poxa, aí a mulher foi... Quem cortou o cabelo dela foi um cabeleireiro fera da Globo, o melhor maquiador. A foto foi feita pelo estúdio. Tudo junto, né? Aí chega lá, lógico, tem uma inspiração. Eu acho bacana, entendeu? Uma base, né? Mas tem muita gente que não sabe que um cabelo hoje, como fala, é um degradê. Ele tá lá com uma tinta, com a maquiagem, né? Passa uma maquiagem ali poder... Tem profissional que faz sem? Tem profissional que faz sem. Mas a maioria faz essa maquiagem. Então eu preciso explicar pro cliente que aquilo ali não é natural, né?
e fazer dentro da possibilidade de fazer o melhor. Acabar com a ilusão do cliente. Isso aí. Pô, mesmo que eu chegar para um barbeiro e falar assim, cara, eu quero ficar igual ao Fábio Assunção. Cara, não vai, cara. Não Só vai. você dá um teco. Muito teco, né, cara? Nosso piloto sinalizou que faltam 2 minutos. Pensei, hoje voou, né? Que Eu tô falando... 2 minutos. 2 minutos? Eu tô olhando ali no Instagram. Caramba. O Papauá, que é o nosso próximo convidado, Vai né? estar aí semana que vem Papauá na rede. Papauá. Excelente história de empreendedorismo. Hoje foi uma aula. Foi uma aula. Ele é parceiro aqui da rádio também, tem um programa Matheus dele. Rangel comentou ali também. Mr. Rangel, o melhor. Grande amigo. Então, fã-clube. E aí, Obrigado, meus amigos. Clientes, amigos. Ô, Rangel, é engraçado do que você falou, essa questão de Rangel. Quando eu conversei com o Alan, né, pra falar com você, eu falei, Alan, qual o nome dele? Eu sei que é Rangel. Dá tempo de contar rapidinho meu nome? Sim. Meu nome, vamos lá. Voltando no início. Meu nome é o seguinte, cara, Rondinelli, né? Meu pai flamenguista, minha mãe grávida de 78, Flamengo ganhando tudo. Verdade. Flamengo ganhando tudo. Aí o Flamengo e Vasco, Maracanã lotado, 100 mil pessoas, escanteio, Zico sem muita cerimônia, pega a bola, 5 minutos pro tempo regulamentar, Zico pega a bola, corre pro escanteio, e aí chuta, todo mundo ali meio que na área, sei o quê, Rondinelli, que era zagueiro, Deus da raça, né, o xerife veio correndo, pá, cabeça, gol, 1-0 Flamengo, dava o título, né, daquela época, saiu dando cambalhota, não sei o quê, acabou, e papai falou, ó, se for menino, vai ser Rondinelli. Não deu outra. Aí ele falou, eu sei que é Rangel. Eu sei que é Rangel. Então gente, é muito bom, foi muito bom estar aqui com vocês. Passou rapidinho, né? O tempo, cara. Voou muito rápido. Olha, eu fiz algumas anotações aqui para não esquecer de contar algumas histórias. Eu só contei 4. Não, mas isso aí, rapaz, fica aquele gostinho de quero mais também, né? Como eu falei, vamos fazer mais encontros aqui. Você percebeu que só vi até chegar a Campos, né? Exatamente. Ainda ficou alguma coisa do Rio, só vem até aqui. A Mr. Rangel Barbearia aqui não entrou nesse... Não, só chegou até aqui. Vai ficar reticente, cara. Muito bom. Vamos armar um novo encontro aí. Você tem prioridade, é o nosso parceiro, né, cara? Obrigado, agradeço. A gente também, que bom. A nossa empreitada. E deixa contigo, né, as considerações finais aí pra esse... É 1 minuto, Josiel? Minutinho aí. Grande Josiel, fiquei lá só controlando. E o homem é grande, é bom não contrariar, não. Bom, quero agradecer, né, mais uma vez a presença aqui, né, o convite do Ricardo, né, do Cris, agradecer o amigo ali, Josiel, que tá no controle ali também, agradecer a Boutique do Pão, o Capitão Brown, né, por esse lanche, né, agradecer a todos os meus clientes, meus amigos, né, que sempre me apoiam, estão sempre comigo, tá? Se não fosse por eles, eu não estaria onde eu estou hoje. Aos amigos do Rio de Janeiro também, são muitos clientes e amigos que ficaram por lá, mas a amizade continua, apesar da distância. O bailarino, que eu não sei quem é, se ele um dia possivelmente ver essa live, um abraço para ele, né? Poderia nos encontrar para ele entender essa mudança que ele proporcionou da minha vida. Foi muito importante. Uma virada de chave. Muito importante. Né? E agradecer a minha esposa, né? Mais uma vez por estar sempre ao meu lado. E minhas filhas também, um beijo para elas. Camila e Isabelle, amo vocês. Vocês são o motivo da minha vida, toda inspiração, tudo por vocês. Isso aí. É isso, né? Agradeço aí mais uma vez a Rondinelli, né, por estar conosco aqui, aceitou o convite, nosso parceiro aí de caminhada. E é isso, que venham outros encontros aí com certeza. E nós vamos ficando por aqui e até quarta que vem, se Deus quiser. Grande abraço, obrigado.